Então, você imagina que a primeira coisa que a gente vai ver nesse curso é o funcionamento da tabela periódica, tá. Como eu falei para vocês na aula passada, eu acho que teve eu mesmo, eu saí do ensino médio, eu não sabia qual que era a função da tabela periódica, tá. Então, basicamente, a tabela periódica, ela serve para agrupar os elementos químicos de acordo com as suas propriedades químicas. Então você imagina que os elementos químicos que têm propriedades químicas semelhantes, eles vão ficar próximos um dos outros na tabela periódica, tá. Então é o que eu falei, se você olhar para a tabela periódica, ela vai ser dividida em linhas e colunas. O químico chama cada coluna de família e cada linha de período, né. Então a gente pode então, se você chegar nessa tabelinha periódica, você tem na primeira coluna da tabela periódica, você vai ter o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio e o rúdio. Mais à frente, né, mais à frente você os mais embaixo, agora você não se a gente não vai se importar com eles. Aí aqui na sequência, você vai ter o berílio, o magnésio, o cálcio e o estrôncio. Saindo aqui do cálcio, você vai ter o escândio, o titânio e assim sucessivamente. Olha na tabela periódica, né, você pode olha a posição onde está o escândio, né, então você imagina que aqui você tem o cálcio, aqui você tem o escândio. Se você olhar mais à frente, aqui você tem esses elementos que ficam aqui no meio da tabela periódica, a gente chama eles de família B, eles são os metais de transição, tá. Mais à frente eu vou explicar para vocês, né, porque o termo metais de transição, né, porque eles têm elétrons os elétrons da camada mais externa deles estão em orbitais d. A gente então você imagina que no sistema norte-americano que eles ensinam no que seria o nosso ensino médio, no ensino superior, eles fazem a numeração das famílias eles chamam as famílias de ordem numérica, né. Então começa um, 2, 3, mas a gente também separa as famílias em família A e família B. Então você imagina que essa família, que é a família do hidrogênio, você pode chamar de família 1A, família 2A. Depois que você passa esse espaço dos metais de transição, desse lado da tabela periódica você vai ter desse lado da tabela periódica, você vai ter o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio. Então você imagina que essas famílias, né, você sempre vai essa daqui é a família 3A, família 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Essas são então essas são as principais coisas que você tem que reconhecer na tabela periódica, tá. Lembra que esses elementos que ficam no meio, hã, talvez até eu tenho 2 tabelinhas que eu passei para vocês, tem também aquela tabelinha do PubChem. A tabelinha do PubChem, vocês podem ficar com as 2 tabelas periódicas online abertas, né, a da Royal Chemical Society e a do PubChem. Se você entrar na tabelinha do PubChem, ele vai estar bonitinho separando os elementos da tabela periódica pelas suas classes através das cores, né. Então se você olhar na tabela do PubChem, a família 1A vai estar pintada de vermelho, a família 2A vai estar pintada de roxo. Esses elementos aqui do centro, que eu chamo de metais de transição, eles vão estar pintados de azul claro. Quando você chegar da família 3A à família 8A, você imagina que o alumínio, o galho
o índio, o talho. Aqui você vai ter o silício, o germânio, o estanho e o chumbo. Você imagina que o alumínio, por exemplo, o estanho, o chumbo, esses elementos vão estar pintadinhos de verde, né, de um verde mais claro. Se você olhar a legenda que tem no final da tabela, ele vai falar post-transition metals, né? Metais pós-transição, que são esses daqui são metais, só que eles não são metais de transição. Você imagina que os elétrons que tem na camada mais externa desses elementos, eles estão em orbitais S e P, não em orbitais D, como acontece aqui nos metais de transição. Se você olhar o boro, o silício, o germânio, eles vão estar pintados de verde escuro. Isso daí quer dizer que eles são semimetais. E se você olhar para o carbono, nitrogênio, oxigênio, né, para a família dos halogênios, eles vão estar pintadinhos de amarelo e vai estar escrito não metais, né? E aqui na família 8A vai estar escrito família dos gases nobres, né? Porque eles são elementos que têm 8 elétrons na camada mais externa deles, né? Então eles praticamente não reagem. Na verdade, desses daqui, né, que estão na família 8A dos gases nobres, só são conhecidos compostos como ele de xenônio. Então depois eu vou mostrar para vocês, o flúor é tão reativo que ele reage até com xenônio. Tá? Agora uma coisa para vocês pensarem, né, que a gente vai resolver isso ao longo do curso. Eu não falei para vocês que a proximidade de um elemento com outro na tabela periódica quer dizer que eles têm propriedades semelhantes, né? Se você for olhar para o escândio, né? Então você imagina que você tem aqui família 1A, 2A, o escândio está aqui, é o primeiro elemento na família B. Aí você olha para a família 3A, você tem o alumínio. Eu falei que ambas as tabelas periódicas, né, tanto a da Royal Chemical Society como a do PubChem, elas têm historinhas. Elas contam como que o elemento foi descoberto, quais são as principais utilidades. Então, se vocês clicarem nessa tabela e forem ler a história, eles vão falar que o escândio ele demorou a ser descoberto. E uma das dificuldades que o pessoal teve de descobrir o escândio foi separar ele do alumínio. Ele tem propriedades muito próximas do alumínio. Aí vocês vão falar, nossa, professor, mas olhando aqui na tabela periódica, o escândio e o alumínio estão tão distantes, né? Mas você imagina, então, que isso daqui é uma contração da tabela periódica, né? Essa família B. Você pode imaginar que tem uma semelhança muito grande do escândio com o alumínio. Isso daí vai tanto de propriedades físicas quanto químicas. Né? Mais à frente vocês vão ver que isso daí tem a ver com o número de elétrons que eles têm na camada mais externa. Tanto alumínio quanto escândio tem 3 elétrons na camada mais externa. Isso daí torna as propriedades químicas e físicas deles bem próximas. Certo? Bem, então eu vou ensinar para vocês algumas das principais propriedades da tabela periódica. Tenham sempre a tabela periódica aberta no aberta no celular. Tá? Então agora a gente vai vir para alguns conceitozinhos básicos. Eu falei, às vezes são coisinhas bem básicas, né, que é fácil explicar, e às vezes o pessoal não fica muito, tem algumas dificuldades por causa dessas coisinhas bobas que antes eu não perdi um tempinho explicando, né? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui. Pessoal que está em casa, está conseguindo ver bem o quadro hoje? Tá melhor, sim, professor. Tá bem melhor. Ótimo. Que ótimo. Pessoal que está aqui está vendo bem o quadro? A letra está ficando boa para ver? Perfeito. Bem, então eu acho que vocês já devem lembrar daquele conceito do ensino médio. Você imagina que você tem o modelo mais rudimentar do átomo. Eles chamam de modelo do pudim de passas,
porque você imagina que eles não tinham, quando eles fizeram esse primeiro modelo, né, eles não tinham uma ideia de como que estaria o elétron distribuído perto do núcleo, né? Então, o modelo mais rudimentar de átomo que a gente tem, você imagina que esse meu desenho aqui, que não está na escala, correta, que você imagina que o modelo mais rudimentar que tem do átomo, você imagina que ele tem um núcleo e uma nuvem eletrônica. Somente um núcleo e uma nuvem eletrônica. Você imagina que se o núcleo for do tamanho de uma maçã, a nuvem eletrônica é do tamanho do estádio do Maracanã. Então você já vê que meu desenho aqui não está em escala, né? Eu ia fazer um pontinho aqui e a lousa inteira não ia caber, né? Esse modelo rudimentar, ele fala que o átomo tem um núcleo que é constituído de prótons e de nêutrons. E a nuvem eletrônica é constituída de elétrons. Por definição, então, já que o núcleo é do tamanho de uma maçã e a nuvem eletrônica é do tamanho do Maracanã, você imagina que todo o volume do átomo é a nuvem eletrônica. E toda a massa molecular é a soma do número de prótons e de nêutrons. Na verdade, a massa do próton e do nêutron não é exatamente igual, mas a diferença é muito pequena, tá? Então, por simplicidade, a gente assume que a massa do próton é igual à massa do nêutron. O elétron tem massa, mas a massa do elétron é muito inferior à massa do próton e do nêutron. Então, a gente assume que o elétron não tem massa, embora ele tenha. Por exemplo, não faz sentido eu considerar a massa do elétron, sendo que ela é tão menor que a massa dos prótons e dos nêutrons. Por definição, o nome nêutron já é bem sugestivo. Nêutron não tem carga, por isso o nome nêutron. O próton, por definição, tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Tá? Por definição, ele tem carga negativa. Então, você imagina que para cada próton, eu preciso de um elétron para balancear a carga. Você imagina que todos os átomos são nêutrons. Tá? E a massa molecular, a massa atômica dos elementos químicos, né? Enquanto eu estou falando de um átomo, faz sentido eu falar em massa atômica. Quando eu falo numa molécula, né, que eu combino os átomos para formar uma molécula, eu falo de massa molecular. Né? Então, se você for olhar na tabela periódica, você imagina que você vai andando ao longo das linhas. Então, olha aqui, o primeiro elemento é o hidrogênio. Você pode clicar em cima dele. Ele está falando que a massa atômica dele é 1. Então, você pode imaginar que ele é o átomo mais simples que tem. Ele só vai ter um próton e um elétron. Você segue na tabela periódica, você chega no hélio, ele vai ter massa atômica 4. Se ele tem massa atômica 4, quer dizer, o número atômico dele é 2. O número atômico dele é 2, então você já sabe que ele vai ter 2 prótons e 2 elétrons. Se a massa atômica dele é 4, você já sabe que ele vai ter 2 prótons e 2 nêutrons, por isso a massa atômica dele é 4. Então, basicamente, você imagina que quando você olhar na tabela periódica, no primeiro período, né, na primeira linha, você vai ter só o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio 1, o hélio 2. Quer dizer, o hidrogênio tem um único próton e um elétron. O hélio, ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Você chega no lítio, número atômico 3. Você sabe que ele tem 3 prótons e 3 elétrons. E assim sucessivamente. Certo? Então você pode também pensar como é que varia a massa dos elementos. Você pode imaginar como varia a massa dos elementos. Você imagina que toda a química, toda a propriedade dos elementos químicos, ela tem a ver com os elétrons que ele pode perder, compartilhar ou receber. Então você imagina que as propriedades que a gente vai ver nesse curso são as propriedades dos elementos químicos de perder os elétrons, ganhar os elétrons e compartilhar, que são os elétrons que estão na camada mais externa do átomo. Né? Toda a química da tabela periódica tem a ver com isso. Então, você imagina
que existe uma... Então, olhando para a tabela periódica, antes de você clicar em qualquer elemento, né? Eu falei do caso do hélio. O hélio tem número atômico 2. Então, você sabe que ele vai ter 2 prótons e 2 elétrons. Você precisa clicar em cima dele para ver que a massa atômica dele é 4 para você pensar. Então, ele vai ter 2 nêutrons. Existe uma classe que a gente chama de isótopos. Por que a gente chama de isótopos? Que são elementos que têm massa atômica diferente, mas propriedades físicas e químicas semelhantes. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons na camada mais externa. Tá? Então, por exemplo, vamos voltar para a tabela do PubChem, da Royal Chemical Society. Então, por exemplo, tem alguns elementos químicos que não têm muitos isótopos. Tem elementos químicos que têm isótopos em proporções desprezíveis. E tem elementos químicos que têm isótopos que são quase 50% na natureza. Então, por exemplo, vamos clicar em cima do cloro, na tabela da Royal Chemical Society. Vamos clicar em cima do cloro. Aqui em cima, você tem o ano de descoberta dele, que foi 1774. Aí tem aqui o nome do descobridor. Aí embaixo aparece alótropos. O que é o alótropo mesmo? O alótropo é as diferentes formas que o elemento químico se apresenta na natureza. Sempre pergunto isso nas provas. Então, exemplos de alótropos, né? O carbono. Se você pensar no grafite e no diamante, são materiais que só têm carbono. A única coisa que muda do grafite para o diamante é a maneira com que os átomos de carbono estão ligados. Então, quando você fala em alótropos, né, são substâncias que só têm esse elemento químico, mas muda a maneira com que os átomos estão ligados um no outro. Depois a gente vai clicar em cima de algumas outras espécies que têm alótropos, né, e vocês vão ver alguns exemplos. Né? Então, aqui aparece o grupo. Né? Você pode imaginar que aqui a gente vai falar que a família 7A é a família dos halogênios. Né? Mas segundo o sistema norte-americano, eles colocam numerados sequencialmente os elementos da tabela periódica. Aí você vai clicar aqui, ó, logo abaixo desse quadro que tem a descrição deles, isótopos chaves, né? Vai estar em inglês key isótopos. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Ó, vai ter aqui o isótopo de número 35 e o isótopo de número 37. Então, você imagina que, agora se a gente voltar, se a gente voltar, você vai ver que o cloro, o número atômico dele é 17. Clicando em cima dele, você vai ver a massa atômica dele. Outra coisa que você pode fazer também é clicar em Atomic Data. Deixa eu ver, aqui tem o Atomic Data. Oxidation States and Isotopes. Vocês estão vendo? Clicaram em cima? Se você clicar em cima deles, vai estar aqui 35 cloro, e embaixo 37 cloro. Um jeito de eu representar, então, esses isótopos, você viu que o número atômico dele é 17, né?
Então, tá, então você imagina que o cloro, ele está presente como esses dois isótopos. Ele está falando que a abundância relativa na natureza do isótopo 35 é 75,76. E do isótopo de número 37 é 24,24. Então, por exemplo, esse isótopo, olha, eles são isótopos. Então, todos eles vão ter que ter o mesmo número de prótons. O que vai variar de um isótopo para o outro é o número de nêutrons. Se você varia o número de nêutrons, você varia a massa atômica. Se você clicar em cima do cloro, vai ter a massa atômica dele. A massa atômica que vai constar vai ser 35,45. Como é que chegaram nesse valor? É uma média da massa dos isótopos. Então, por exemplo, aqui ele está falando que o isótopo 35 ele tem massa atômica 34,969. E ele está falando que o isótopo 37 tem massa 36,966. Então, como que aparece, como que eles chegam nesse valor na tabela periódica? A massa atômica que aparece na tabela periódica é uma média entre a massa desses dois isótopos, né? Então, é o que eu falei, no passado, até quando eu comecei a dar essa disciplina, tinha exercício que o pessoal fazia, que era para achar, eu dava a massa dos isótopos, a porcentagem relativa, e o pessoal calculava a massa atômica, né? É claro que ninguém errava, porque você podia consultar na tabela periódica e ver qual que era a massa dele, né? Mas então você imagina que esse valor de massa atômica 35,45 é o quê? É a massa desse isótopo vezes a porcentagem relativa dele, que na natureza é 75,76, mais a massa desse isótopo vezes a abundância relativa dele na natureza, que é 24,24. Desculpa. 0,2424. Se alguém tiver dúvida, pode fazer o cálculo, você vai chegar no valor de 35,45. Então, é o que eu falei, o cloro é um elemento químico que ele tem um dos isótopos dele tem porcentagem de 25% e o outro 75%. Vamos para o carbono. A gente vai clicar em cima do carbono. O carbono tem número atômico 6. Se o número atômico dele é 6, você já sabe que ele tem 6 elétrons, que ele tem 6 elétrons, 6 prótons. Você ainda não olhou para a massa atômica dele, né? Então, por enquanto, você só sabe que ele tem 6 elétrons e 6 prótons. Você clicou em cima dele. Você tem aqui a massa atômica dele, é 12,00 alguma coisa. Ele está falando aqui, então você clica em cima dele, tem alótropos. Alótropos é o que eu já tinha falado para vocês. Vocês imaginam que um alótropo é uma substância que é feita só daquele elemento químico, mas muda a maneira com que os elementos estão sendo ligados, né? Então, o diamante e o grafite são exemplos de alótropos. Diamante e grafite só tem carbono, o que muda é a ligação de um carbono para o outro, tá? Então, ele fala os alótropos, o diamante, o grafite, o grafeno e o fluoreno, tá? São todas espécies que só têm carbono. Você pode ir mais embaixo. Se tem alguém falando comigo no chat da sala, enquanto eu estou dando aula, eu não consigo ver o chat. Pode habilitar o som e falar comigo, porque eu não consigo ver o chat agora. Então você pode vir
Oxidation States and Isotopes, né? Você vai clicar aqui em estado de oxidação e isótopos. Aí você vai olhar em cima deles e você vai ver, né? Então que o carbono, então a gente estava falando aqui do cloro. Então você vai clicar aqui nos isótopos, ele vai ter 12C, 13C, 14C. Então aqui você imagina que aqui é a soma do número de prótons, esse 12, 13 e 14 é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Você vai olhar aqui em abundância natural. Você imagina que o isótopo mais comum é o carbono 12, que tem abundância de 98,93%. O carbono 13 tem abundância de 1,07. Então você imagina que no caso do carbono, o principal isótopo vai ser o carbono 12. Enquanto o carbono 13 é um isótopo que tem em menor quantidade. O carbono 14 é praticamente desprezível a quantidade de carbono 13 que tem a quantidade desse isótopo que tem na natureza, né? Então é o que eu falei, vocês podem olhar outros exemplos, né? Os halogênios são uma classe de uma família onde os átomos têm diversos isótopos. Então, por exemplo, a gente pode clicar de novo em cima do bromo. Estou voltando, né? Você dá só um clique em cima do... Oh, peraí, ele não está indo. Então você pode pegar a tabela periódica. Se você... Então você clicou em cima do bromo, né? Aqui eu estava falando do carbono. Você vai clicar em cima do bromo. Você vai ver que ele não tem nenhum alótropo, né? Então, já falando para vocês, você imagina que na família 7A, que é a família dos halogênios, os halogênios eles sempre são encontrados no seu estado fundamental, né, como moléculas diatômicas, né? Eles formam moléculas diatômicas como o flúor, o gás cloro, o bromo e o iodo. Se você for clicando em um por um desses elementos, talvez você nem precisa clicar em um por um, né? Você pode voltar para a tabela periódica, olha para a família 7A, né? Lá na pontinha da tabela periódica, né? Tem os gases nobres e depois os halogênios, que é a família 7A. O primeiro é o flúor, né? Com o símbolo F. Se você olhar nessa tabelinha periódica, você vai ver que o número atômico deles, né? Descendo na família, né? Você vai de 19, 17, 35 e 53. Você imagina que, à medida com que, obviamente, então, quando você desce numa família, né, esse daqui é só o número de prótons, mas o número de nêutrons também aumenta. Então, se você for clicando em um por um, você vai ver que a massa atômica desses elementos na família, à medida com que você desce na família, a massa atômica aumenta, porque aumenta o número de prótons e também o número de nêutrons. Então, você imagina que o flúor e o cloro você encontra na natureza como gases, tá? Na verdade, o flúor ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Ele reage com qualquer coisa. Então, se você conseguir gerar o flúor, ele vai reagir com qualquer coisa que tiver na frente dele e vai explodir, né? Se você clicar na historinha do flúor que tem aqui na tabela periódica, o cara que acha que descobriu o flúor, ele fez um processo de eletrólise para obter o gás flúor. Aí no que ele achava que ele gerava o gás flúor, ele via que ele gerava um gás que explodia imediatamente em contato com a atmosfera. Se você gerar o gás flúor, ele vai entrar em contato com o nitrogênio, o oxigênio da atmosfera e vai reagir de maneira explosiva.
Você também não consegue estocar gás flúor porque ele reage de maneira explosiva também com qualquer metal conhecido, até com ouro. Tá? Você tem o gás cloro, que eu falei até na aula de apresentação de vocês, ele já foi usado como uma arma química. Depois vocês podem ver a massa molecular que tem o oxigênio e o nitrogênio, os principais gases da atmosfera terrestre. Eles têm uma massa molecular muito menor que a do gás cloro, né? O nitrogênio e o oxigênio, que também são gases que vêm através de moléculas diatômicas. Então você imagina que o cloro, se você gerar o gás cloro, ele não vai subir, ele vai ficar pairando sobre a superfície do solo. Então por isso que ele foi usado como arma química. Né? Então você imagina que o cloro é um gás, o bromo é um líquido e o iodo é um sólido à temperatura ambiente. Né? Falando das propriedades já. Então toda vez que você anda numa família, né, que você desce numa família da tabela periódica, a massa atômica aumenta. Né? E uma vez que a massa atômica aumenta, você pode esperar que a densidade aumente também. Então nesse caso desses halogênios, você tem aqui o flúor e cloro, que são gases, o bromo é um líquido e iodo é um sólido. Então, mais uma vez, você pode clicar em cima do bromo. Você pode vir aqui em estados de oxidação e isótopos. Você vai ter aqui o isótopo, o bromo 79. O número atômico do bromo é 35. Né? Então, você imagina que o bromo, não importa qual isótopo, ele vai ter sempre 35 prótons. E, é claro, 35 elétrons. Lembra que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, não importa qual isótopo seja de bromo, ele vai ter sempre 35 prótons. O que está mudando é o número de nêutrons. Tá? Então, aqui você tem o isótopo o isótopo 79 e o isótopo 81. A massa exata do isótopo 79, na verdade, é 78,918. E do isótopo de número 81, a massa, na verdade, 80,916. Esse isótopo aqui é 50,69%, e esse isótopo aqui é 49,31%. Então você imagina que, por exemplo, no laboratório de química, a gente usa a água de bromo, né? Você imagina que o bromo é um líquido, a gente mistura o bromo com a água, e a gente tem o que a gente chama de água de bromo. Então você imagina que se você tem uma solução de bromo, você imagina que praticamente 50% do bromo que você tem é uma mistura de dois isótopos. Certo? Então vocês entenderam o que são os isótopos? E como que são calculadas as massas atômicas? Né? Por exemplo, não tem sentido eu pedir para vocês calcularem isso, porque já tem. Né? Se você subir um pouquinho vai ter Relative Atomic Mass, que é a média dos dois isótopos. Tá? Então você vai fazer a massa desse isótopo vezes 0,5069, a massa desse isótopo vezes 0,4931, vai somar as duas e o valor que você vai ter é 79,904. Então, todas as massas atômicas que você vê na tabela periódica é a média dos isótopos. Né? Você faz uma média com relação à proporção que você tem de cada um dos isótopos dos elementos. Tem elementos, por exemplo, como o bromo, que tem dois isótopos, onde cada um dos isótopos é praticamente 50% na natureza. Tem elementos como o carbono, por exemplo, ele tem 3 isótopos, o 12, o 13 e o 14. 98%, 99% do carbono que tem na Terra é o isótopo de número 12. Né? Sendo que o isótopo de número 13 é bem pouco e o 14 é praticamente desprezível,
se você for comparar com o 12 e o 13, certo? Bem, então agora foi a primeira parte. Lembra que eu tinha falado para vocês dos alótropos? Vamos clicar em cima do enxofre agora. Você clicando em cima do enxofre, lá em cima você tem aqui que Discovery Date. Então você imagina que o enxofre ele é conhecido pelo homem desde antes da cristandade. Né? Tem relatos que os antigos romanos, deixa eu apagar aqui, tem relatos que os antigos romanos, né, eles pegavam enxofre. O enxofre ele é encontrado na natureza em várias formas alotrópicas, né, mas é um mineral que só tem enxofre. Né? Então você imagina que os antigos romanos eles queimavam o enxofre para formar o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre ele entra em contato com a água e forma essa espécie, que é o ácido sulfuroso. Tá? Até hoje, né, até nos dias de hoje, a gente usa, né? Na verdade, a gente não usa o ácido sulfuroso. A gente usa o sulfito de sódio como preservativo de alimentos. Se algum dia você tiver um tempo, você for no supermercado, pegar as cervejas, os vinhos, aquele suco de caixinha, fica lendo o rótulo. Você vai ver que muitos deles vai falar, né? Ou às vezes não tem esse nome, né? Eles colocam só o nome de guerra, que é o aditivo que eles põem no alimento. Muitos dos alimentos, eles têm sulfito como preservativo do alimento. Então você imagina que os antigos romanos, eles queimavam enxofre para produzir o ácido sulfuroso e eles misturavam isso com vinho e com os alimentos. Tá? Então o enxofre é um elemento químico que é conhecido desde antes da cristandade. Se você colocar em alótropos, você vai ver aqui, né? Alfa ortorrômbico, beta S monoclínico, S2, S3 e ciclo S8. São todas as formas que o enxofre se apresenta na natureza. Todas essas formas que estão aqui em alótropos são minerais, são maneiras que o enxofre se apresenta na natureza, só tem enxofre. O que muda é a maneira com que o enxofre se liga, que um átomo de enxofre se liga no outro. Né? Se vocês quiserem, depois se vocês tiverem a curiosidade de saber, eu falei que, por exemplo, eu tenho certeza que o carbono, vocês sabiam que o grafite e o diamante, né, são alótropos, né, são substâncias que só têm carbono. Mas eu tenho certeza que talvez fulerenos, né, grafenos, talvez vocês não conheçam, né? Então, se tiver alguma curiosidade, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V no Google que vocês já vão ver as estruturas. Tá bom? Fica como uma tarefa de casa, vocês observarem as estruturas de algum dos alótropos, do carbono e do enxofre. Então aqui, se você quiser ver, tem a história, né? Então ele fala que, até eu acho interessante a história do enxofre, né? Ele fala que o enxofre é mencionado 15 vezes na Bíblia. Então você já pode imaginar o tanto de tempo que o homem conhece o enxofre, né? And was best known for... E ele é melhor conhecido por ter destruído Sodoma e Gomorra. Ele também era conhecido pelos gregos antigos e ele queima de uma maneira fumegante, né? Então você imagina que o enxofre ele é um elemento químico que ele pega fogo, né? Ele pega fogo, ele pode formar as principais espécies, né? O dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Esse daqui os antigos romanos usavam para preservar os alimentos, e a gente usa até hoje, bem depois dos romanos. E você imagina também que todo combustível fóssil tem enxofre. Né? Por exemplo, a gasolina
o diesel, o carvão. O que mais tem é o carvão. Tem algumas espécies de carvão nos Estados Unidos que tem até 20% da massa do carvão em enxofre, né? E um dos principais responsáveis pela chuva ácida é o trióxido de enxofre. Todos eles vêm da queima do enxofre, certo? Bem, então agora eu dei uma familiarizada com vocês na tabela periódica. Acho que talvez vocês já se lembrassem do ensino médio de muitas coisas que eu falei, tá? Pessoal, então não se esqueçam que o átomo, modelo mais rudimentar do átomo. Toda a massa está no núcleo e é constituída dos prótons e dos nêutrons. E todo o volume do átomo está na nuvem eletrônica. Tá? Então, por exemplo, o bromo está presente como dois isótopos, 79 e 81. Tenham em mente que os dois isótopos vão ter 35 prótons. A única coisa que vai mudar de um para o outro é o número de nêutrons que eles vão ter. O que define a massa atômica de um átomo é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, aquelas questões bem simplesinhas, lembra? Eu fiz um Kahoot para vocês na primeira aula, aquelas questões que é para responder em 15 segundos, né? O isótopo 79 tem quantos nêutrons? Aí você faz rapidinho, 35 menos 79. O isótopo 81 tem quantos nêutrons? 35 menos 81. Número de prótons mais número de nêutrons é igual à massa atômica. Certo? Muito bem. Vocês lembram do termo cátions e ânions? Você imagina que um cátion tem carga positiva e um ânion tem carga negativa, né? Então, por exemplo, um elemento químico, ele pode perder elétrons, né? Então é o caso do sódio. O sódio, ele pode perder elétrons, né? Lembra que eu falei para vocês que, por definição, o elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva. O nêutron, como o próprio nome já diz, não tem carga, que ele é neutro, né? Então você imagina que um elemento químico, ele pode perder um elétron e forma um cátion. Um elemento químico, ele pode ganhar um elétron e formar um ânion. Vocês têm os cátions e os ânions. Quando a gente está... Por que a gente ensina a tabela periódica? Eu falei para vocês que a gente usa a gente separa a tabela periódica em família A e família B, né? Então, se você pegar a tabela periódica do... Vamos voltar para a tabela periódica do PubChem. A gente tem aqui a família 1A, onde a gente começa com o lítio, o sódio e o potássio. Família 2A, a gente tem o berílio, o magnésio e o cálcio. A gente vai pular agora toda essa família que está em azul, que são os metais de transição, e a gente vai chegar na família 3A, onde a gente tem o boro, o alumínio e o galho. Na família 4A, a gente vai ter o carbono, o silício e o germânio. Opa. Carbono, silício e germânio. Depois a gente vai ter a família 5A com nitrogênio, fósforo e arsênio. Você sabe o que quer dizer o número de cada família? O número de elétrons que eles têm na camada mais externa. Então você imagina o seguinte, que segundo a teoria que a gente tem,
Você tem o núcleo, que tem a carga positiva, e o elétron, que está ao redor do núcleo. Imagina que você vai ter elétrons que estão em posições mais próximas do núcleo. Esses elétrons, a atração deles com o núcleo vai ser muito intensa. Então, eles não podem nem perder, nem compartilhar esses elétrons. Aí você tem os elétrons que estão na camada mais externa. Nessa camada mais externa, você pode compartilhar, perder os elétrons e também você pode receber os elétrons. Lembra que eu falei que enquanto a gente está vendo essa parte de tabela periódica, o mais importante é você saber quantos elétrons um elemento químico pode perder, quantos elétrons o elemento químico pode ganhar e quantos elétrons o elemento químico pode compartilhar. Certo? Então, tem a teoria dos octetos, né, que também é a teoria dos octetos. Você imagina o seguinte: quando você tem 8 elétrons na camada mais externa, você tem a estabilidade máxima do átomo. Né? Você não vai nem perder, nem ganhar, nem compartilhar. Né? Tem um furo nessa teoria porque eu falei para vocês que o xenônio, né, tentaram gerar flúor numa atmosfera de xenônio, né, porque lembra que eu falei para vocês que o flúor reage com tudo. Ele falou, então vamos gerar o flúor na presença de um gás nobre que, quem sabe, a gente consegue isolar o flúor. Ele reagiu com o xenônio, né, a temperatura ambiente. Tá? Então, só colocando aqui o resto da tabela periódica, você tem então aqui a família 6A com o oxigênio com o enxofre e o selênio, família 7A com flúor, o cloro e o bromo, e aqui a gente tem a família 8A, que é a família dos gases nobres. Eu vou pular o hélio, neônio, argônio e criptônio. Então, o que eu falei, professor, como que eu vou saber quantos elétrons tem na camada mais externa de um átomo? Só pela nomenclatura deles você sabe. Então, você imagina que essa primeira tabela, essa primeira família que está aqui no PubChem, pintado em vermelhinho, que são os metais alcalinos, aqui os metais alcalinos terrosos, e aqui no fundo a gente tem os halogênios e os gases nobres. Então, você sabe qual que é o número de elétrons que eles têm na camada mais externa através do número que eles têm na família. Tá? Então, metais alcalinos, é a família 1A, então eles têm só um elétron na camada mais externa. Família 2A, metais alcalinos terrosos, eles têm 2 elétrons na camada mais externa. Aí a gente chama sempre a família do primeiro elemento. Família do boro, eles têm 3 elétrons na camada mais externa. Família 4A, família do carbono, 4 elétrons na camada mais externa. Eu acho que vocês cansaram de ver o professor de química de vocês no ensino médio falar que o carbono faz 4 ligações, né? Ele faz 4 ligações para quê? Ele vai compartilhar 4 elétrons, vai atingir 8 elétrons na camada mais externa. Então, se você for imaginar para esses elementos que estão aqui no começo da tabela periódica, é muito mais fácil eles perderem os elétrons dele do que ganhar. Você imagina o seguinte, se o lítio quiser ter 8 elétrons na camada mais externa dele, vai ter que ganhar 7 elétrons, o que é muito difícil. Tá? Então, ele prefere perder esse elétron que ele tem na camada mais externa e formar um cátion. Por sua vez, os halogênios, né, eles têm 7 elétrons na camada mais externa, eles vão preferir sempre ganhar um elétron para ter os 8 elétrons na camada mais externa. Né? Então, lembra que o número das famílias, né, vai dizer o número de elétrons que eles têm na camada mais externa. Depois a gente vai ver que esse modelo que eu passei para vocês, o átomo tem um núcleo e uma nuvem eletrônica. Tá, professor, mas como é que estão esses elétrons ao redor da nuvem eletrônica, né? Eles estão em órbitas. Não, não tem nada a ver. Se vocês lembrarem lá da parte de física da eletrodinâmica, você imagina o seguinte, você tem uma carga positiva no centro.
Aí você tem um elétron com uma carga negativa ao em volta dessa carga positiva, né? Isso daí leva ao colapso. Não seria possível esse modelo. Né? Aí que vem os modelos da mecânica quântica que ele fala que o certo não é o dizer que o elétron está numa órbita certa. Ele vai estar em diferentes posições no espaço, que podem ser definidas por uma densidade de probabilidade, né, vem a mecânica quântica, né, num determinado orbital. Se você clicar, então, mais uma vez, né, agora eu estou na tabela do PubChem, você clica aqui em cima do lítio. Acho que na tabela do PubChem, você vai ir para a página do lítio, né, que aí ele baixa a descrição completa. Aí ele vem aqui, massa atômica 7. Aí na sequência ele fala que a distribuição eletrônica do lítio é 2s1. É o que eu falei, eu até mostrei para vocês na primeira aula de apresentação do curso, né? E ainda não expliquei para vocês o que representa esse S, P, esses orbitais. Mas você pode imaginar que o número de elétrons que eles têm na camada mais externa está sempre representado aqui. Você pode voltar, então, por exemplo, para a tabela da Royal Chemical Society, aquela RSC. Se você clicar em cima do lítio, ele também vai te mostrar Electron Configuration. Né? Vai estar escrito na tabela periódica. Electron Configuration. Você imagina que no interior do átomo do lítio, né, os elétrons da camada mais externa dele, ele vai parecer o átomo de hélio. Aí depois aparece essa notação 2s1. Você imagina então que ele só tem um elétron na camada mais externa. Você pode saber quantos elétrons qualquer elemento tem na camada mais externa, especialmente quando a gente está falando da família A. Quando a gente chegar na família B, vocês vão ver que já muda um pouquinho a coisa de figura. Né? Você pode saber quantos elétrons eles têm na camada mais externa por causa da família que eles estão, mas clicando em cima do elemento e olhando em Electron Configuration, você já consegue saber quantos elétrons ele tem na camada mais externa. Tá? Eu falo isso porque tem exercício até no livro didático de vocês, né? Que também o pessoal fazia no ensino médio. Eu vou te dar um elemento químico, você me faz a distribuição eletrônica. Né? Para que serve essa distribuição eletrônica? Para você saber quantos elétrons ele tem na camada mais externa, mas você não precisa fazer isso, porque a tabela periódica já te dá essa informação. Tá? Bem, então voltando aonde eu queria chegar com vocês. Então ficou claro para todo mundo que a maior estabilidade do átomo é quando ele tem 8 elétrons na camada mais externa. Né? Então, por exemplo, se o lítio perde um elétron, ele adquire a configuração do hélio, que é um gás nobre. Se o sódio perde um elétron, deixa eu voltar aqui. Se o sódio perde um elétron, ele adquire a configuração eletrônica do neônio, que é um gás nobre. Se o potássio perde um elétron, ele adquire a configuração do argônio, que é um gás nobre, com 8 elétrons na camada mais externa. Tá? Então, através disso daqui, algumas propriedades você consegue predizer. Então, por exemplo, quando eu falo de um metal, você imagina que o metal ele vai estar no lado direito da tabela periódica. É muito mais fácil ele perder os elétrons dele do que ele ganhar. Tá? Então você imagina que os metais têm sempre tendência a doar seus elétrons. Na natureza, você só vai encontrar os metais alcalinos na forma de cátions monovalentes. Tá?
Então, por exemplo, na família 1A, todos os elementos, lítio, sódio, potássio, formam cátions monovalentes. Na família 2A, você imagina que a gente não vai falar do berílio agora, né, porque eu falei para vocês, a gente vai estudar as propriedades dos elementos, ver quando eles têm propriedade de perder os elétrons, de ganhar ou compartilhar. Você imagina que uma das necessidades que um elemento químico tem para poder compartilhar os elétrons, né, é ele ser pequeno. Então, todos os elementos do segundo período da tabela periódica, eles são bem pequenininhos, né? Então, você imagina que o berílio, o boro, eles preferem fazer ligações covalentes. Eles preferem compartilhar seus elétrons do que perder ou ganhar, né? Então, você está olhando para a tabelinha do PubChem, todos aqueles amarelinhos que estão na tabelinha do PubChem, o mais famoso deles, o carbono, você viu o ensino médio inteiro, um professor de orgânica falar só do carbono, né? Então, todos os elementos que estão em amarelinho, eles gostam de compartilhar seus elétrons. Todos os metais, não se esqueçam que você tem metais alcalinos, alcalinos terrosos. Da família 3A à família 6A, você tem os metais de pós-transição e você tem toda a família B. Os metais gostam de perder elétrons. Os não metais, né, os amarelinhos, eles, além de compartilhar seus elétrons, eles podem receber elétrons, formando os ânions, né? Então, os cátions, na química a gente não dá nome, né? Então você tem lítio, sódio, potássio. Uma das necessidades que você precisa ter, então, é saber, né? Você tem que olhar para um lítio, um sódio e um potássio e saber que eles vão estar sempre presentes na forma de cátions monovalentes. Pega qualquer tabela periódica e clica em cima, vai ter o oxidation state. O que isso quer dizer? A carga que o elemento vai ter, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui de novo a tabela da PubChem. Vou pegar a tabela do PubChem. Eu vou clicar em cima do sódio. Ele vai dar aqui oxidation states, os estados de oxidação, né? Então você imagina que se você tem uma carga positiva, ele vai te dar um número mais 1. Qual que é o estado de oxidação desses cátions? Lembrando que é cátion porque tem carga positiva. Qual que é o estado de oxidação desses cátions? Mais 1. Metais alcalinos terrosos, família 2A. Eles vão formar sempre cátions divalentes. Eles têm 2 elétrons na camada mais externa. Se eles perderem 2 elétrons, eles vão adquirir a configuração de gás nobre. Então, pode imaginar que, por exemplo, magnésio, então a gente vai colocar aqui magnésio, cálcio, bário, eles vão formar sempre cátions divalentes. E a gente vai dar e eles vão ter estado de oxidação mais 2. Então, mais uma vez, na tabela do PubChem, escolhe qualquer um da família 2A. O bário, por exemplo. Clique em cima do bário. Olha aqui, oxidation states, mais 2. O estado de oxidação tem a ver com a carga do cátion, né? Então, você imagina que nessa ponta aqui, especialmente os pequenininhos, né? Vamos colocar isso daqui. Você imagina que para você receber um elétron, você tem que ser relativamente pequeno, não é? Porque o maior volume do átomo é a nuvem eletrônica. Então, se eu for muito grande, não vai ser legal receber um elétron. Então, você imagina que os elementos, né, os não metais que recebem elétrons, eles são os halogênios e, especialmente, os elementos do primeiro período, da família 5A e 6A. Né? Então, por exemplo, quem que pode ganhar elétrons? O nitrogênio está na família
Então, a gente tem a família 5A, você tem o nitrogênio. Para ele completar os octetos dele, ele pode ganhar 3 elétrons. Na família 6A, você tem o oxigênio e o enxofre. Para eles completarem seus octetos, né, os 8 elétrons na camada mais externa, eles vão ganhar 2 elétrons. E na família 7A, eles têm 7 elétrons na camada mais externa, eles vão ganhar 1 elétron. Para completar os seus octetos. Né? Se você agora vai mudar um pouquinho de figura a coisa, porque se você clicar em cima do sódio e do magnésio, se você clicar em cima do sódio, só vai ter um estado de oxidação. Se você clicar em cima do bário, só vai ter um estado de oxidação que é mais 2. Clica em cima do cloro para ver quantos estados de oxidação você vai ter. Mais 7, mais 5, mais 3, mais 7, mais 5, mais 1 e menos 1. Depois eu vou explicar para vocês esses outros, né? Eu tenho certeza, né, que para esses dois aqui ficou muito fácil dizer que o estado de oxidação é mais 1 e mais 2. E agora o cloro, mais 7, mais 5, mais 3, mais 1 e menos 1. Nitrogênio é a mesma coisa, eles têm vários. Mas enfim, clica em cima do nitrogênio, um dos estados de oxidação dele vai ser menos 3. É essa espécie. Clica em cima do oxigênio, ficou fácil, ele só tem estado de oxidação menos 2 e menos 1. Né? O enxofre, ele tem vários estados de oxidação, um deles é o menos 2. Os halogênios é que eu falei, né? O cloro, por exemplo, tem todos esses estados de oxidação, mais 7, mais 5, mais 3, mais 1 e menos 1. O menos 1 se refere a essas espécies. Como que eu dou a nomenclatura ânions? Cátion eu só chamo pelo nome do metal. Né? Então, se eu falar para vocês, como é que chama o sal que é formado pela união desse ânion com esse cátion? O pessoal que está em casa pode habilitar o fone e falar comigo, que eu não consigo ver o chat. Como é que chama o sal que é formado entre esse cátion e esse ânion? O nome desse sal, tenho certeza que todo mundo conhece. Cloreto de sódio, né? Isso aqui não é o cloro? Toda vez que você tiver um ânion, você vai dar o nome para ele de eto. Como é que esse daqui chama? É o nome do elemento químico mais eto. Nitreto. O oxigênio você só chama de óxido. Sulfeto, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Então aqui você tem exemplos de cátions. Né? Lembra que os metais da família 1A e 2A, metais alcalinos terrosos, né? Família 1A forma só cátions monovalentes, família 2A forma cátions divalentes. Os ânions. Então lembra da família 5A, 6A e 7A. Nitreto, óxido, sulfeto. E aqui você tem os aletos, né? Vocês vão ter sempre carga menos 1, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Como é que chama esse sal aqui? Iodeto de potássio. Como é que chama esse sal aqui? Nitreto de sódio. Você percebeu o seguinte, você não precisa, tem 3, ó, aqui tem um, eu podia ter falado esse daqui, ó, iodeto de sódio. Você repara o seguinte, que aqui tem um sódio e aqui tem 3 sódios. Como é que eu vou saber que aqui tem um sódio e aqui tem 3? Pela carga do ânion. Então eu não falo, 3 sódio nitreto, não.
Nitreto eu sei que tem carga -3, então eu sei que que a substância não tem carga, então eu sei que tem que ter 3 sódios. Tá bom? Então não se esqueçam dessa definição. Uma coisa que é muito importante vocês lembrarem é o seguinte, que quanto maior a carga positiva de um cátion, mais instável ele é, e quanto menor a carga negativa de um ânion, mais instável ele é. O que isso quer dizer? Você imagina que, por exemplo, o maior volume de um átomo é o quê? A nuvem eletrônica. Então, se eu perco elétrons, quanto mais elétrons eu perco, menor eu fico. Vai chegar uma hora que o átomo vai ficar tão instável, né, vai ficar extremamente instável. Ele vai ser muito pequeno. Quanto mais elétrons eu ganho, mais o átomo aumenta de tamanho, o que torna ele muito instável. Então, você pensa que, no caso dos halogênios que ganham apenas um elétron, eles são extremamente estáveis em solução aquosa. Um exemplo disso é o cloreto no mar. Só que, quando você ganha 2 elétrons, por exemplo, o enxofre, o sulfeto é estável. É um ânion que você encontra o sulfeto em solução aquosa. Né? Agora, o nitreto ele é instável em solução aquosa. Se você pega uma solução de nitreto de sódio, imagina que você tem isso daqui, né? O nitrogênio ganhou 3 elétrons. Você imagina que esse daqui se degrada muito fácil em solução aquosa. Existem cátions trivalentes, né? Que é um exemplo de cátions trivalentes. Você vem aqui na família 3A. Você vai ter o alumínio. O alumínio forma cátions trivalentes. O estado de... Não existe cátion de carga +4, tá? O máximo que existe é +3. Então, por exemplo, se você chegar na família 4A, se você chegar ali na família 4A, tem os exemplos por exemplo, o germânio ele é muito utilizado em semicondutores, né, nas tecnologias, né, na tela do teu celular. O germânio, se você for olhar, então, você vai ter o germânio. O germânio está na família 4A. Obviamente, ele tem 4 elétrons na camada mais externa dele. Aí eu pergunto para ti, que tipos de cátion ele está na família 4A, acho que é mais fácil ele perder os 4 do que ele ganhar mais 4, né? Que tipo de cátion vocês acham que o germânio pode formar? Aí vocês veem aqui, se ele tem 4 elétrons, né? Ele vai perder os 4 elétrons e formar isso aqui. Não. Ele não pode perder 4 elétrons, porque ele vai ficar muito pequeno. Né? Vocês querem ver mais um exemplo? Agora a gente vai para os metais de transição. Clica em cima do manganês. Você vai ver que o manganês ele tem diversos estados de oxidação. Né? Agora eu não lembro se a tabela do PubChem é da Royal Chemical Society, que ele marca os principais estados de oxidação. E, por exemplo, tem alguns elementos químicos que têm vários estados de oxidação, mas alguns são extremamente instáveis, difíceis de serem observados. O germânio, por exemplo, se você clicar em cima do germânio, você vai ver que o germânio tem estado de oxidação +2, +4. Você imagina que o estado de oxidação +2 do germânio é extremamente instável. Né? É um estado de oxidação que é extremamente instável. O cromo, se você clicar em cima do cromo, você vai ver estado de oxidação +2, +3 e +6. O estado de oxidação +2 do cromo é extremamente instável também. Né? Mas depois a gente entra nisso. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: você clicou em cima do manganês. Os principais estados de oxidação do manganês é +2, +4 e +7. +2, +4 e +7. O que vocês acham que é o manganês +2? Estado de oxidação +2 do manganês.
Então, vamos lá. Estado de oxidação mais 2 do manganês. Ele vai perder 2 elétrons e vai formar um cátion divalente. Estado de oxidação mais 4. É fácil, professor. Ele vai perder 4 elétrons e vai formar isso aqui. Não existe cátion que perdeu mais que 3 elétrons. O máximo é 3. Você imagina que se ele perdeu o quarto elétron, ele vai ficar muito pequeno. Então, em solução aquosa, ele vai abstrair os oxigênios da esfera de hidratação dele e vai formar um óxido. Ele vai ser o dióxido de manganês. Na verdade, é errado eu falar dióxido de manganês. Depois eu vou falar para vocês nessa aula de nomenclatura. Agora eu só estou explicando alguns conceitos importantes. Cátion, ânion, estado de oxidação. Então, você imagina que esse daqui é o óxido de manganês 4. Certo? Você tem estado de oxidação mais 7. Deve ser isso daqui, né? Não, ele não pode perder 7 elétrons, ele vai ficar muito pequeno. Vocês têm que ter em mente o seguinte, que o elemento mais eletronegativo é o flúor. A gente ainda vai ver em detalhes propriedades periódicas, tá? Mas na tabelinha do PubChem, por exemplo, você pode organizar todos os elementos de acordo com as suas propriedades periódicas. Mas isso é para aulas que virão bem mais à frente. A ideia de eletronegatividade é o seguinte, a tendência que um elemento tem de atrair os elétrons para ele. Então, você tem uma ligação química, quanto mais eletronegativo eu sou, maior a tendência de puxar os elétrons para mim, né? Eu já parti do princípio que vocês lembram, né, que a ideia de ligação química é quando 2 átomos compartilham elétron. Então, eu sou o flúor mais eletronegativo da tabela periódica. Eu vou trazer os elétrons muito mais para o meu lado que para o lado do elemento que eu estou compartilhando. Então, o segundo elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, toda vez que você tiver um óxido ou um oxiânion, você vai assumir que os elétrons estão com oxigênio. Né? E aí você vai dar a carga -2 para o oxigênio. Então, por exemplo, o manganês mais 7 é um oxiânion. Manganês mais 7 é essa espécie que a gente chama de permanganato. Então, lembra que até o momento, eu falei para vocês de cátions e de ânions, mas onde você só tem o elemento químico com carga positiva e negativa. Né? Então, os exemplos, ó. Aqui eu só tenho o elemento químico e a carga. Né? Eu falei para o caso do nitreto, do cloreto, do brometo, né? Você só tem o elemento químico e a carga. Mas quando você tem o elemento químico e o oxigênio, surgem outras duas classes, os oxiânions e os oxicátions. Porque o que é um oxiânion? Você tem o elemento químico ligado com o oxigênio, a carga é negativa. O que é um oxicátion? Você tem o elemento químico ligado com o oxigênio e uma carga negativa. Aqui é um oxicátion, aqui é um oxiânion. Então vamos lá, como que a gente vê o estado de oxidação dos oxiânions? Eu escrevo daqui. Então, como é que eu vejo o estado de oxidação dos oxiânions? Você tem aqui o manganês e o oxigênio. Então, assim, eu não sei o estado de oxidação do manganês, né? Então, vou colocar um xizinho aqui. O oxigênio é sempre -2. Então, eu vou fazer 4 vezes -2, que é igual à carga do átomo, que é -1. Né? Então, se eu tenho alguma dúvida, eu vou ter aqui x, que é igual a -1, mais 8.
estado de oxidação mais 7. Sabe? E o que é bem engraçado. Você tem... Lembra que eu falei para vocês clicarem em cima do cloro e ver os estados de oxidação? Um dos estados de oxidação que vocês viram foi mais 7. Vai falar, nossa, professor, você falou que o cloro está lá na ponta da tabela periódica na família 7A. Então ele tem tendência a ganhar um elétron, né? Que aí ele completa 8 e ter carga menos 1. Tá? Então você tem o cloro, ele tem o principal estado de oxidação dele é menos 1, quando ele ganha um elétron. Agora eu vi ali na tabela periódica que tem cloro mais 7. Então o que que forma? Isso aqui? Não, ele vai formar um oxiânion. Ele vai formar um oxiânion que chama perclorato, onde o cloro se liga com 4 oxigênios. No perclorato, o estado de oxidação do cloro é 7. Oh, mas que loucura, né? Você falou que o cloro ganha um elétron, né, para formar um ânion e completar os 8 elétrons. No caso do perclorato, ele perdeu os 7 elétrons dele para adquirir a configuração de gás nobre. Não, mas pode, porque o oxigênio é muito eletronegativo. É claro, né? O cloro você só encontra na natureza na forma de cloreto, pensando só em o que ocorre naturalmente, sem a ação do homem. E fazendo a ligação covalente com carbono, né? Então aqui tem o carbono. Então você imagina que na natureza ele só ganha um elétron para formar o cloreto e faz ligação covalente com carbono, né? Mas também você consegue ter, o homem obtém isso artificialmente, né, através de reações químicas, né, que não ocorrem na natureza. Você consegue ter, por exemplo, o perclorato, onde o cloro perdeu os 7 elétrons dele. Você imagina que essa espécie é muito ávida por elétrons, né? O cloro gosta de ter o estado de oxidação menos 1, ele está com o estado de oxidação mais 7. Então você imagina que isso daqui é extremamente redutor. Se ele entrar em contato com qualquer tipo de matéria orgânica, ele reage de maneira explosiva, ele explode, né? Até contei na aula de abertura do curso, eu fiz pós-doutorado no laboratório que a gente fazia abertura de amostra, aí a gente sempre dissolvia minerais em ácido perclórico. Aí apareceu uma moça que queria analisar uma amostra de carne, só que ela não falou que era carne. Aí um colega falou assim, não, põe ácido perclórico que é a melhor coisa para dissolver a amostra. Aí ela foi pôr ácido clórico em carne, né? No que ela pôs, explodiu tudo. Né? Por sorte não explodiu, né? Não, não explodiu na mão dela, né? Senão eu tinha perdido a mão. Né? Então esses aqui são só alguns exemplos. Deixa eu ver se a gente tem tempo antes do intervalo. Agora são 8 horas, né? Então a gente volta do intervalo que horas? 8h20? Então 8h20 a gente volta do intervalo, a gente continua falando então da nomenclatura dos oxiânions e dos oxicátions. Bom? Beleza, professor. Tá, joia. Tá, até daqui a pouquinho então. Vou parar a gravação.